Josué, capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Ok, vamos lá. Vamos comentar sobre esse capítulo 3, e a alergia deu agora para atacar. Vamos comentar aqui sobre o capítulo 3 do livro de Josué. Esse capítulo ele é maravilhoso, gente. Esse capítulo fala de um momento esperado há muito tempo, que era a travessia do rio Jordão. Finalmente, os israelitas atravessaram o rio Jordão. A gente sabe que o rio Jordão ali representava ali uma fronteira entre o deserto e toda a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e a Jacó, né? Tinha prometido aos pais, aos ancestrais dos israelitas, e estava conduzindo eles para tomarem posse dessa terra, a terra na qual eles habitariam, onde eles se estabeleceriam como nação. Então, finalmente, eles chegam defronte do Jordão e eles vão agora atravessar o Jordão. No versículo 2, nós vemos aqui, 3 dias depois, em que eles acamparam, né, antes de atravessar o rio, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então, fala aqui que 3 dias depois que eles chegaram ali, né, acamparam ali para atravessar o Rio Jordão, já foi dada as instruções acerca da travessia. E eu já falei aqui no capítulo passado
como esse número 3 ele é muito simbólico na Bíblia, né? É claro que nem sempre a gente vai poder afirmar categoricamente que se trata de um número usado propositadamente, né? O número aqui ele pode indicar, talvez para alguns, não exatamente 3 dias, mas um tempo indeterminado, mas um tempo curto, em que eles foram então conclamados a atravessar o rio. Porém, o uso do número 3, ele quase sempre está ligado a um tempo de espera, um tempo de aguardarmos pelo milagre, por aquilo que Deus vai fazer. E um tempo, e também é um número que remete à Trindade, né? Número 3, Trindade. Então, eu vejo aqui que, de alguma maneira, esse 3 dias depois, eles vai assim, me chama a atenção, né? Ele pode indicar, não dá para a gente afirmar categoricamente, que se trata de um tempo de espera, né? Jesus ficou 3 dias morto, então ressuscitou. E a gente tem outros exemplos, né? No capítulo passado também teve essa espera de 3 dias, né? E aqui estão esperando 3 dias até que chegue o dia de atravessarem o Rio Jordão. A gente precisa crer que todo esse tempo de espera pelo qual passamos, as provações, as lutas, e parece que às vezes está demorando para Deus fazer alguma coisa, é um tempo determinado por Deus, é um tempo certo, é um tempo que está no controle total de Deus. E precisamos esperar. Esperar em quem? Esperar como? Esperar na Trindade. Esperar num Deus que tem todas as situações em suas mãos e no tempo correto, certo, nem antes nem depois. Ele nos fará viver os seus milagres, viver o seu livramento com grande poder. Vamos ver nesse capítulo também, né, que acabamos de ler, a figura aqui da Arca da Aliança, que é uma figura que já apareceu para nós em Êxodo, já apareceu para nós em Levítico, né, que é um baú coberto de ouro, que tinha na sua tampa 2 querubins, cujas asas estavam apontadas, encostando uma na outra, estavam prostrados, e dentro dessa arca a gente tem ali as tábuas da aliança, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Temos ali uma porção do maná. Maná é como se fosse aquele bolinho formado naturalmente, que Deus, todo dia, Deus fazia brotar, né, como em meio ao orvalho, e era um bolinho que tinha sabor de mel. E representava, né, a provisão divina, né, diária, Deus sempre provendo para eles as suas necessidades. Então tinha as tábuas dos 10 mandamentos, tinha uma porção do maná e tinha o bordão, o cajado de Arão, que floresceu, e através desse florescimento Deus confirmou ali o sacerdócio de Arão. Então tinham esses 3 elementos. Porém, mais do que um baú que contém objetos importantes, a Arca da Aliança ela ficava no tabernáculo, no lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. E ela representava o próprio Deus, tanto que ninguém poderia se aproximar dela ou tocá-la e permanecer vivo, caso Deus não tivesse ordenado que assim se fizesse, né? Quando eles iam erguer a arca, eles atravessavam um varão em meio às argolas com que a arca foi construída e levantavam, porque não podiam encostar diretamente. A arca representava o próprio Deus. Simbolicamente, Deus usou desse objeto para representar que ele estava no meio do povo, que ele estava agindo no meio do povo. Então havia toda uma reverência em torno desse objeto, porém sem adorá-lo, né? A adoração era a Deus, mas eles sabiam que Deus estava ali. Então era algo assim que trazia, né, uma reverência muito grande para os israelitas. Então é orientado aqui que quando os israelitas que estavam acampados de frente para o Jordão, para o Rio Jordão, vissem os sacerdotes levitas erguendo a arca
e passando adiante, que eles deveriam sair de onde estavam e seguir a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simbolizaria o caminho pelo qual deveriam percorrer para atravessar o Rio Jordão. Então, é ela que ditava o passo e a ordem de efetivamente atravessarem o Rio Jordão. Olá, Débora, seja bem-vinda, tudo bem? E aqui a gente vê que essa Arca da Aliança, que representava o próprio Deus, ela tinha aqui algumas instruções, né, que são colocadas aqui em relação a ela. A primeira é que ela deveria estar a 900 metros de distância. Aqui no texto que a gente leu, na versão que a gente leu, está falando em côvados, que era uma medida antiga, mas equivalem a 900 metros de distância. Essa distância entre a arca, que era carregada pelos sacerdotes levitas, e o povo, essa distância ela pode representar várias coisas, e principalmente a reverência, né? A distância entre a arca e o povo denota que era um objeto sagrado, santo, distinto, né? Deus, ele é um ser que está conosco, mas também é um ser santo, ou outro, né? Totalmente separado e distinto de nós. Isso nos gera temor, nos gera reverência. Então, a distância da arca tinha esse elemento, né, de reverência, apresentava também um temor pela santidade de Deus, que era o outro, né, o diferente, e também tinha o aspecto prático de ela estando mais à frente, diante de uma multidão de milhões de pessoas, ela seria melhor vista, né? Haveria uma visibilidade maior para os israelitas, para que todos pudessem vê-la, né, à distância e segui-la, e não ficasse a visão dela obstruída pela multidão. Então todos esses aspectos podem explicar essa distância da arca das pessoas. Mas é certo que todos deveriam segui-la. Então, se o primeiro elemento aqui de atitude nossa, ou melhor, de atitude dos israelitas, mas que também pode nos indicar a nossa atitude diante de Deus, é a reverência, a primeira atitude. A segunda atitude é a atitude de submissão, porque é falado aqui, sigam-na, né? Eles deveriam obedecer, seguir a arca, ponto final. Então a gente compreende que a nossa reverência a Deus sempre vai importar numa submissão, ou seja, de seguirmos Ele, de seguirmos os seus passos, de aprendermos dele, de observarmos o caminho que Ele nos indica. E assim a gente vai estar honrando a Deus. Os sacerdotes que levavam a arca, eles eram como intermediários, né? A gente já falou muito sobre a figura do sacerdote. Eles estavam ali em nome de Deus, intermediando a relação de Deus com os homens. Hoje, à luz do Novo Testamento, a gente crê que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É aquele que definitivamente nos aproximou de Deus e estabelece a ponte entre nós e Deus, de forma que não precisamos de nenhum outro, né, que faça essa ponte. É claro que nós reconhecemos os líderes que Deus coloca sobre as nossas vidas, o papel de pastores, de lideranças na igreja. Porém, em relação a nós, eles não agem como sacerdotes, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e pelo Novo Testamento todos nós somos sacerdotes, no sentido de que temos livre acesso a Deus e não mais precisamos de intermediários. Mas naquela época havia essa necessidade de intermediários. É dada a ordem então para que eles sigam, como eu falei, a arca. E vale a gente destacar aqui que a reverência, ela sempre vai trazer esse aspecto da submissão e da obediência. É impossível a gente de fato estar reverenciando a Deus sem nos submeter, sem reconhecermos o seu senhorio e assim nos prostrarmos diante dele. Se não estamos nos prostrando ou obedecendo, é porque possivelmente estamos tendo algum problema de reverência a Deus e precisamos consertar isso, óbvio.
Porque se a gente não reverencia, se a gente não reconhece Deus, a gente também não o segue. Se a gente não segue, a gente não atravessa o Jordão, a gente não vive os milagres que Deus quer que a gente viva. Então isso é muito importante. Seguir a arca era uma contingência para que eles não se perdessem no caminho, né? Eles precisavam olhar para a arca e assim eles iam chegar ao seu destino. Metaforicamente, quando nós olhamos para Jesus, quando a gente busca Deus de todo o coração, quando nosso coração e nossos olhos estão alinhados com o Senhor, a gente não se perde no caminho, mas a gente vive aí todas as etapas da nossa caminhada e dos milagres que Deus deseja realizar na nossa vida. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Em seguida, Josué diz o seguinte: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ele estava se referindo aos milagres que eles viveriam, ele vai detalhar aqui, né, do mar se abrir, mas ele está pedindo algo. Hoje vocês se santifiquem. E quando ele fala isso, santificação, ela tem mais de um aspecto. Tá? Eu vou falar sobre santificação na época deles e santificação hoje. Santificação na época deles consistia em um conjunto de ritos, inclusive de lavagem, de purificação, para que estivessem totalmente puros, ritualisticamente, diante de Deus, segundo os preceitos que Deus tinha dado. A gente viu muito isso em Levítico, né? Mas santificação não era, claro, apenas ritos. Várias vezes Deus ensina para o povo que o que ele quer é um coração puro, o que ele quer é uma obediência sincera, o que ele quer é que o sirvamos de todo o nosso coração. Então, a santificação, ela passava por esses ritos e cerimônias de purificação, porém, tinha como principal objetivo a obediência e um coração sujeito a Deus. Hoje, nós não estamos mais sujeitos aos ritos e cerimônias que o Antigo Testamento apresenta, né, que eram específicos para os israelitas. Porém, hoje nós também temos esse compromisso com a nossa santificação. Uma vez que cremos no Senhor, que seguimos ao Senhor, que temos um pacto com Ele, nós automaticamente entramos nessa fase de santificação. O que é santificação? É a gente ser santo, a gente ser separado. Santo quer dizer separado. É a gente estar cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais expressando as virtudes de Cristo, vivendo para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus acima da nossa, né? Entre a nossa e a dele, fazendo a dele. Então isso é santificação. Então, ainda que nós não tenhamos mais esse dever de proceder a ritos para a santificação, nós temos o dever espiritual e moral de aprender do Senhor, seguir o seu exemplo, obedecê-lo. Isso inclui fazer muitas coisas, porém, mais do que fazer, inclui ser, porque a quem é santificado pelo Senhor não apenas faz, mas se torna. Então esse fazer se torna muito mais natural e menos artificial. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Duas partes aqui. Santifiquem-se. Essa é a nossa parte, aquilo que nos cabe. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Essa é a parte de Deus. A nossa parte, a parte de Deus, precisam estar juntas, precisam caminhar juntas e funcionam juntas. É claro que Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, independente de nós. Porém, Ele nos chama a uma cooperação, a fim de que não só vivamos milagres e suas promessas, mas para que a gente seja moldado e transformado segundo o caráter de Cristo nesse processo de submissão. Por isso que muitas das vezes uma coisa fica associada à outra, porque Deus quer a nossa transformação, mais do que nos mimar, né? Um pai de verdade que ama, ele não dá tudo que o filho pede, ou ele não dá tudo que o filho pede a troco de nada. Ele quer também um engajamento, né? Ele quer também a implicação desses filhos nesse processo. Aí quer que ele estude, quer que ele aprenda, quer que ele faça a sua parte. Assim é Deus conosco também.
Nós precisamos cooperar, nos implicar no que o Senhor está fazendo e vai fazer. Então, o milagre era de Deus de abrir o mar, de abrir o rio. Porém, a gente tem uma parte nisso, né? Que é buscar a Deus, nos santificar, renunciarmos, e assim Deus se agrada. Geralmente a gente não considera a nossa consagração a Deus como algo tão importante. A gente meio que se resigna, né? A gente fala, poxa, eu sou humano, sou falho, eu peco, é por graça que eu sou salvo, então o que vai adiantar? O que vai mudar? Né? A gente às vezes acha que a gente não tem muito que cooperar, mas na verdade tem sim, e Deus quer, porque Ele quer o nosso aperfeiçoamento, Ele quer que a gente seja feito à imagem do Seu Filho. E também Deus quer que a gente se torne quem pisará a nova terra. Uma nova terra precisa de novas pessoas. Às vezes a gente não atravessa o Jordão e não pisa na nova terra porque a gente às vezes não se tornou ainda a pessoa que precisamos nos tornar. Então, ao invés de ficar só pensando no futuro, no que Deus vai fazer, se concentre hoje naquilo que Deus te pede, porque essa parte de hoje que está ao seu alcance, ela é fundamental para o milagre que você viverá amanhã. Amém? Isso fala também da eternidade, né, gente? A eternidade, o processo de santificação que dura toda uma vida, ele é fundamental para que a gente possa entrar na eternidade com o coração correto, com os afetos corretos, né? Então, ainda que a salvação seja gratuita e a gente entre na eternidade por pura graça de Deus, porque a gente nunca vai merecer e nunca vai fazer nada para garantir a nossa salvação, mas o nosso comprometimento com a santificação nos prepara como noiva de Cristo para esse casamento, ou nos prepara como povo de Deus para atravessar o Jordão e assim entrar no descanso e possuir a terra que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Então nós temos todos esses aspectos, tanto com um olhar para a eternidade e para o papel da nossa santificação, como também para o dia a dia. Hoje, né, temos muitos Jordões a atravessar, temos muitas Canaãs para conquistar, e a gente precisa, antes de qualquer coisa, nos santificarmos, voltarmos nossos olhos para o Senhor e alinharmos o nosso coração com o dele. Nós vemos aqui no texto também que os sacerdotes, então, eles fazem duas coisas. Eles levantam a arca, né, eles erguem a arca e eles passam à frente do povo. Eles seguravam a arca por bastões, né, e eles seguram acima de suas cabeças para que todos pudessem ver, mas isso também mostra o aspecto também de exaltação de Deus que está acima deles, porque eles poderiam simplesmente estar à frente e serem vistos, segurando, e seria muito mais fácil segurar a arca junto ao corpo e num lugar baixo, porém eles seguram acima para simbolizar a grandeza de Deus. Nós precisamos sempre exaltar o Senhor, adorar ao Senhor, mostrar o Senhor para que todos possam ver, né? Colocar o Senhor em evidência nas nossas vidas. E também eles passam à frente do povo, ou seja, eles dão o exemplo, eles mostram o caminho. Cabe a nós mostrar o caminho para as outras pessoas, né? Trilhar esse caminho de obediência, submissão a Deus, e então deixar Deus fazer grandes coisas através desse testemunho que nós damos. Esse é o papel de um líder também, né? Um líder é aquele que aprende a exaltar quem está acima dele, que no caso é o Senhor. Ele legitima essa autoridade maior e ele está à frente, conduzindo, servindo de exemplo, né? Demonstrando o que deve ser feito. A gente vê também nesse capítulo que Deus fala o seguinte para Josué: eu vou te exaltar diante do povo. Eu vou mostrar para o povo que eu estou com você. Olha esse cuidado de Deus. Deus não precisa mostrar nada para ninguém, mas Deus estava levantando Josué e queria, mais uma vez, mesmo Moisés tendo legitimado a liderança de Josué, mesmo o povo tendo dito que estaria com Josué,
Deus fala, não, eu vou realizar aqui algo para que o povo tenha certeza de que eu que levantei Josué. E por isso Deus vai repetir o feito do Mar Vermelho, né? Quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou pelo meio do Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente. E depois que o último homem passou, o mar se fechou. E aqui Deus está repetindo a mesma coisa, só que com o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele se abre, o povo passa e, enfim, eles não têm nenhum tipo de prejuízo. Porque uma coisa é você atravessar o rio, você sendo uma pessoa jovem, disposta, sozinha, adulta, isso é uma coisa. Outra coisa é você passar o rio com famílias inteiras, com animais, com idosos, com crianças. Imagina a situação. Então eles precisavam desse milagre. Eles teriam muito menos prejuízos humanos, né? Deus intervindo e agindo com milagre na vida deles. Então é muito bacana Deus repetir esse feito da abertura do mar, no caso, na abertura do Rio Jordão. E isso legitimou Josué, porque eles viram assim, poxa, com Moisés Deus abriu o Mar Vermelho, com Josué Deus abriu o Rio Jordão. Realmente é o mesmo Deus, e o mesmo Deus que esteve com Moisés está e estará com Josué. Então a gente vê Deus exaltando, né, legitimando Josué. Deus, ele levanta e legitima líderes de verdade. A gente não precisa ficar preocupado em nós mesmos nos exaltarmos, porque o Senhor exalta aquele que se humilha debaixo da sua mão. O Senhor, ele diz que não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se esconde, né, uma lâmpada, né, porque ela vai iluminar. Então, a gente aprende que Deus exalta aqueles que Ele chama e Ele capacita aqueles que Ele chama. É diferente daquelas lideranças que são meramente humanas e impostas sobre as pessoas, né? A pessoa, ela não é nem líder, ela é chefe, né? Ela está acima por pressão sobre as pessoas, né? Ela foi ali determinada para estar ali. Mas é diferente quando as pessoas reconhecem a sua liderança, reconhecem que você foi levantado por Deus. É totalmente diferente. Vale dizer também que a repetição do feito do Mar Vermelho, agora com o Rio Jordão, era importante, porque o povo que saiu do Egito era diferente do povo que estava entrando em Canaã. O povo que saiu do Egito, os adultos, morreram por conta da sua desobediência, da sua murmuração, por terem se rebelado contra o Senhor. Os seus filhos, que eram novos quando saíram do Egito, e outros que nasceram no deserto, é que estavam agora entrando na Terra Prometida. Então essa geração precisava ver com seus próprios olhos, ter as suas próprias experiências com Deus. As experiências dos nossos pais são as experiências dos nossos pais. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Os seus filhos podem ouvir você falar muito de Deus, mas eles precisam ter as suas próprias experiências com Deus. Agora, é claro que se você dá o exemplo, se você busca Deus no dia a dia, se você responde com fé diante dos desafios, isso vai ser observado pelos seus filhos naturais e pelas pessoas próximas a você, e talvez isso vá desafiá-las, ensiná-las a dependência de Deus e o temor a Deus. Isso é muito importante. E então essas pessoas, esses filhos naturais, terão as suas próprias experiências com Deus, porque a salvação é individual, a experiência de encontro com o Senhor, de regeneração, de arrependimento também é individual. Então é muito importante a gente entender isso, né? E ser apenas peça na engrenagem que Deus construiu, ser apenas instrumento de Deus para que Ele se revele às pessoas que estão próximas a nós. Certamente queremos a salvação de muitos entes queridos, de muitas pessoas que amamos, porém, elas precisam ter essa experiência com Deus. Então nós fazemos a nossa parte, apontamos para Ele naturalmente com a nossa vida, e não apenas no discurso, né? Tem que ser com a vida, e essas pessoas, no tempo de Deus, terão os seus encontros com o Senhor.
Josué fala em certo momento, né, quando ele vai explicar para o povo o que vai acontecer, ele fala: venham ouvir as palavras do Senhor. Então ele narra tudo o que estaria acontecendo. Isso mostra aqui que Josué ele sabia o que ia acontecer. Deus certamente tinha revelado a ele tudo o que aconteceria, e ele, com fé, com ousadia, em confiança a Deus, ele transmite essa mensagem de fé e essa exortação à obediência, né? Quando ele fala: santifiquem-se porque o Senhor fará maravilhas, amanhã o Senhor fará maravilhas. Então ele inspira o povo a uma atitude correta diante de Deus. É muito importante que líderes de verdade sejam esse canal de inspiração e que apontem, né, para o que a palavra de Deus diz, para aquilo que o Senhor instrui o seu povo. E mesmo que você fale: Leandro, eu sou líder no meu trabalho eu não posso ficar pregando Bíblia. De que maneira eu posso inspirar as pessoas? Você não pode falar da palavra de Deus, você não pode dizer: ouçam a palavra do Senhor no meio do seu expediente, mas você pode apontar para a palavra do Senhor sem falar que é a palavra do Senhor. Você pode apontar para os valores e princípios. E quando você tiver a oportunidade, quando as pessoas olharem para a sua vida ou te questionarem de onde você tira tanta sabedoria, tanta força, tanta resiliência, você vai sim testemunhar que é do Senhor. Você tem aprendido muito com o Senhor, você tem aprendido muito com a Bíblia, você tem crescido. Isso tem influenciado a maneira como você lidera os seus grupos, as suas equipes no trabalho. O Jordão, ele poderia representar apenas um obstáculo, né? Principalmente para famílias inteiras. Mas ele era algo que eles precisavam transpor, era algo que eles precisavam passar, não só para conquistar, mas para ser. Então, o Jordão ele representava uma mudança de mentalidade, uma mudança na espiritualidade, representava que Deus estava no meio deles. Então eles estavam realmente ali, se fala, reafirmando o seu pacto com Deus. Então o Jordão ele foi muito importante nesse sentido também. E é curioso que quando a gente vai ver aqui o milagre em si, que é a travessia, quando os sacerdotes eles chegam, pisam no Rio Jordão, então as águas são represadas, o mar se abre e eles passam ali. Só que os sacerdotes eles param no meio do mar, eles estavam à frente, né? A gente viu que eles estavam à frente, só que eles param no meio do Jordão e a pés enxutos, ou seja, em terra seca, e então o povo passa pelo Jordão. Então, se antes eles estavam à frente, agora eles estão no meio, né? E o povo está passando. Deus, ele está à frente, ele está nos indicando o caminho, ele é o outro distinto e soberano e Senhor da história, mas ele também é Deus conosco, é Emmanuel, é Deus que está ali segurando as ondas, está ali sustentando todas as coisas para que a gente possa passar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa viver milagres, para que a gente possa conquistar o que Ele tem para nós. Então Ele está à frente, mas Ele também está conosco no processo, Ele está nos ajudando, Ele está nos auxiliando, Ele está suportando as cargas conosco. E é bonito demais a gente ver essa figura da arca, a princípio à frente, e agora a arca no meio do Jordão, para que o povo todo atravessasse, né? Porque a arca simbolizava ali que Deus estava fazendo aquele milagre, que Deus era o Senhor do universo, o Senhor da natureza, o Senhor dos mares, né? E isso era significativo tanto para eles, como era significativo também para as nações estrangeiras, né? Para as nações cananeias, que tivessem testemunho desse relato, desse acontecimento. Os pés tocaram as águas e a correnteza parou. Muitas das vezes Deus quer de nós uma atitude de fé, da gente dar o primeiro passo e Deus fazia o milagre, da gente não tá vendo ainda as coisas acontecendo, mas Deus fala: pisa na água,
bota o pé nesse rio aí. Mas Senhor, não abriu ainda, pisa nesse rio. E quando a gente pisa, as coisas vão acontecendo. Nem sempre Deus vai fazer as coisas se resolverem para a gente poder caminhar. Às vezes é na caminhada que Deus vai fazendo o milagre acontecer e a gente vai vendo o livramento do Senhor, né, os benefícios do Senhor para conosco. Alguns estudiosos, né, vão dizer que nessa época da destruição, um pouco antes da destruição de Jericó, houve abalos sísmicos nessa região, né? E esses abalos sísmicos poderiam explicar tanto a interrupção da água no Rio Jordão, né, como já aconteceu outras vezes na história, por conta de abalos sísmicos, de terremotos mesmo, quanto também a queda das muralhas de Jericó, como a gente verá mais à frente. Porém, ainda que do ponto de vista arqueológico, natural, haja essa possibilidade, a gente não sabe se foi exatamente por esse meio que Deus operou o milagre, mas aquilo acontecer, mesmo que tenha sido desse jeito, aquilo acontecer no exato momento em que eles pisam no Jordão, né, ou no momento que eles precisam atravessar, é algo sobrenatural. Também há possíveis explicações naturais para a abertura do Mar Vermelho. Porém, acontecer quando eles estão diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó vindo atrás, perseguindo-os, e eles conseguem atravessar o mar, e depois que eles atravessam, o mar se fecha e mata todos os exércitos de Faraó, do Egito, né? Então são essas jesuicidências, né, que nos mostram que o Senhor é o Senhor da natureza, usando por meios naturais ou simplesmente fazendo tudo de forma extremamente sobrenatural. Seja como for, existe o sobrenatural no meio, existe a vontade de Deus usando de todas as coisas no tempo certo, no time certo, para servir de sinal para os israelitas e para as outras nações, para livrar o seu povo, para dar ali uma bênção, um escape. Então é maravilhoso, né? A ciência não é inimiga da fé de forma alguma, mas se houver algum conflito, aparente conflito, porque a gente não sabe tudo, né? Os cientistas acham algumas coisas, às vezes estão certos, às vezes não, mas num aparente conflito eu fico com a fé, porque Deus está acima de todas essas categorias, né? E Deus pode fazer o que Ele quiser a despeito daquilo que o homem é capaz de entender ou comprovar. Essa questão dos sacerdotes no meio, também carregando a arca enquanto o povo passava, isso também fala para nós sobre liderança, né? Estou falando aqui muito sobre liderança, mas é porque tem muitas coisas aqui nesse texto que apontam para isso. O líder é aquele que está à frente, está indicando o caminho, está conduzindo, mas também está no meio, dando suporte, participando do processo, orientando, direcionando, segurando as ondas, tudo isso, né? Está à frente, mas está no meio também. Então, um verdadeiro líder tem toda essa atitude, né, para com seus liderados. Deus é o maior líder de todos, né? E Ele nos ensina. Concluindo, algumas lições, a gente já tirou várias lições desse capítulo, mas algumas para a gente fechar aqui. Todos querem viver milagres, mas é preciso olhar para a arca, ou melhor, é preciso olhar para o Deus da arca. Não adianta querer viver milagres, é preciso viver com os olhos, os afetos voltados para aquele que faz os milagres. Deus quer de nós reverência e submissão antes de qualquer coisa, né? Então que a gente possa entender isso. A santificação, ela é devida. A gente sabe que tem que obedecer a Deus porque o Senhor nos pede isso. A gente deve a Ele obediência. Ele é o Senhor do universo e cabe a nós obedecê-lo. Porém, mais do que ser apenas devida, ela também é uma etapa da nossa vitória. Porque quando nós nos santificamos, quando nós obedecemos e seguimos a Deus, a gente está também construindo a nossa vitória. A gente está participando desse processo que vai nos levar
ao êxito, à vitória como pessoas, como indivíduos e também em questões específicas da vida. Né? Aquilo que eu falei da nossa parte é a parte de Deus. Tem a nossa parte, que é nos consagrar, buscar a Deus, obedecer. E tem a parte de Deus, que é o milagre, que é aquilo que é impossível que Ele faz. Tudo isso pode e deve caminhar junto. Falando sobre liderança, a gente vê que líderes de verdade precisam buscar a Deus, exaltá-lo em suas vidas, precisam dar o exemplo e assim mostrar o caminho, precisam apontar para as palavras, né, os propósitos de Deus, e precisam dar suporte em todo o processo até a vitória completa. Eles participam, né, eles estão presentes. Isso é o papel de um verdadeiro líder. Foi o que Deus fez, como Moisés e Josué lideraram e como nós somos chamados também a liderar, seja a nossa casa, seja o trabalho, seja na igreja. Por fim, o mesmo Deus do Mar Vermelho é o Deus do Rio Jordão. E o mesmo Deus do Rio Jordão é o Deus das nossas vidas. Ele é o Deus do seu Jordão. Então, por isso que você se santifique, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Que você creia nisso. Ele é poderoso. Ele repete feitos. E assim como ele fez com muitos homens na história, não só na história bíblica, mas na história do cristianismo, e até fora dos registros, Deus faz na vida de muita gente. Deus também pode fazer e vai fazer nas nossas vidas, se tão somente buscarmos Ele de todo o nosso coração. Não somos perfeitos, somos falhos, vamos pecar, vamos errar, mas precisamos de um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a olhar para Ele e segui-lo de todo o nosso coração. Em meio a tropeços, a gente levanta, em meio a desânimos, a gente se anima com as palavras do Senhor e assim a gente vai vivendo as suas promessas. Essa é a vontade de Deus e eu quero muito a vontade de Deus para a minha vida, espero que você também queira. Tá bom? Vamos encerrar por hoje. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, esse é o momento. Espero que essa live, esse capítulo aí também tenha falado ao coração de vocês. Sim, muita coisa, né? Muita coisa. É bom que fique registrado aqui quando precisar rever, quiser anotar, quiser compartilhar, fica aí gravado aí pra gente. Mas tem muita lição, muita coisa importante aqui. Eu estava até pensando, quando eu fiz isso aqui, eu estava pensando na pastor da nossa igreja, né, pastor Fabrini. Ele prega muito em série. Eu falei, gente, isso daqui daria uma série. Só esse capítulo aqui, Josué 3. Tanta coisa aqui que a gente tira, se a gente fosse explorar, desenvolver. É muita lição, muita coisa, né? A palavra de Deus, ela é fantástica, né? A gente lê. A princípio parece tudo a mesma coisa, mas não é. Tem sempre um elemento novo, tem sempre uma aplicação nova, algo que a gente extrai para a nossa vida. Tá bom, queridas, Deus abençoe. Você que está assistindo gravado também, Deus te abençoe. Que você continue aí buscando o Senhor e encontrando Ele na sua palavra. Amém? E até a próxima. Para quem está aqui assistindo ao vivo, é isso aí. Verdade, Cláudia. Olha, para quem está assistindo ao vivo, eu amanhã e quinta não estarei fazendo live. Eu confirmo com vocês se sexta e sábado que eu coloquei, que eu estaria confirmando, tá? Provavelmente sexta e sábado eu conseguirei fazer live, mas eu confirmo com vocês mais perto, tá bom? Boto nos stories, mando no direct de alguns. Deus abençoe muito vocês. Tchau, até a próxima.